Propriedade da radiciação. Aí agora eu vou te passar as regras e exemplos para você poder entender as propriedades da radiciação também. Primeiro eu dei da potenciação, agora é da radiciação. Primeiro, raiz de n na base A, raiz de n na base B é igual a raiz de n na base AB. Então, toda vez que eu tiver índices iguais, eu posso repetir o radical com o índice e multiplicar as bases, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 4. As duas raízes são quadradas, então eu repito a raiz e multiplico os radicandos, porque aqui no caso é uma multiplicação. Então, ficou raiz de 8, que vai ser igual a 2 raiz de 2, tá? Nessa outra propriedade aqui, eu vou multiplicar dentro e fora do radical por um mesmo número, para poder me facilitar. Então, eu coloco aqui 8, raiz de 8 na base 5 elevado a 4. Vou multiplicar os dois por 4. E aí eu obtive 32 por 16. Vou fazer a simplificação por 16, vai dar 1/2. Só que o meio eu vou ter aqui raiz quadrada de 5 elevado a 1 que estava em cima, tá? Nessa daqui, eu tenho um radical dentro de outro radical. Então, é uma multiplicação, é como se fosse potência de potência. Então, eu vou colocar o radical e multiplicar o índice, tá? Então, aqui é a mesma coisa, ó. 3 vezes 4, né? Na base 3. E aqui, raiz de 12 na base 3, tá? A quarta regra e última é essa daqui. A gente vai botar o radical e tem um número dividido por outro dentro do radical. O que eu vou fazer? Eu vou separar. Eu vou pegar esse pedaço aqui e elevar a esse negócio e esse pedaço aqui elevado ao mesmo negócio. Então, eu venho aqui, ó. Raiz cúbica de 5/4. Raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 4. Não posso deixar assim, eu tenho que racionalizar. Então, você vai ver como é que faz aqui embaixo, tá? Então, aqui, ó, 2 vezes 4, né? 8, 2 elevado a 3. Posso separar os dois para poder tirar um número de dentro. A mesma coisa que a gente fez naquela outra folha. Racionalizando, não pode ter raiz no denominador. Não posso deixar isso aqui assim. Então, vamos supor que fosse 1 sobre raiz de 2. Vou multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz. Então, 1 raiz de 2 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2. Isso aqui eu vou fazer a multiplicação agora. 1 vezes raiz de 2 deu 1 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2. Lembra que eu falei do radical? Os dois são iguais. Então, eu coloco aqui e multiplico dentro. Aqui, 1 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 2 mesmo. Raiz de 2 sobre raiz de 2 sobre 2. Se é raiz de 2 sobre 2, eu posso tirar ela da raiz, porque eles são múltiplos. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, ficou raiz de 2 sobre 2. Esse é o resultado final, raiz de 2 sobre 2. E como é que ficaria aqui nesse caso aqui? Eu teria que multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo valor também. Então, eu deixaria raiz cúbica de 4 sobre raiz cúbica de 4. Vai ficar, no caso aqui, os radicais são com índice igual. Vou deixar uma única raiz, né, cúbica, e vou multiplicar quem está dentro, 5 vezes 4. Embaixo a mesma coisa. Raiz cúbica de 4, vou deixar uma raiz só, 4 vezes 4. Então, vai ficar raiz cúbica de 20 sobre raiz cúbica de 4 elevado a 2, que vai dar 16, né? Então, vou botar aqui logo direto 16. Dá para tirar daí esse 16? Dá. Eu teria que fazer o MMC, eu vou tirar uma parte só, o restante vai ficar, tá bom?